Oi, pessoal! Andei um pouco sumida, mas estou de volta. E hoje eu quero compartilhar um pedacinho da minha história com você. E é um pedacinho assim muito especial. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já comenta, já curte, já compartilha. E não esqueça de se inscrever no canal e assistir esse vídeo até o final, porque nós estamos quase batendo as 4.000 horas, né, para monetizar o canal. Então, por favor, assista esse vídeo até o final, pra gente chegar lá. A nossa história começou em 2015, quando eu e meu marido resolvemos casar. Só que naquela época nós não tínhamos como ter um bebê, porque eu estudava de forma integral e meu marido também trabalhava e estudava, realmente não dava, devido a gente não ter tempo e também não ter condições financeiras, né? Então, o nosso sonho, que a gente sempre teve um sonho de ter um bebê, né, de construir uma família, ele foi sendo adiado, né? E eu sempre quis muito, tipo assim, na minha cabeça essas regrinhas, né? Tipo, terminar a faculdade, aí depois sim ter um bebê. E a gente se protegia muito, cuidava muito pra gente não ter um bebê naquele momento, porque não era o momento certo. Eu acho que Deus preparou as coisas pra gente, né? Então a gente não pode querer pular etapas. A gente tem que passar por cada etapa de forma assertiva pra gente conseguir, lá no final, colher as bênçãos, colher os frutos, né? E aquele não era o momento. Mas a gente sempre teve aquele sonho, aquilo ardia no nosso coração. E por onde a gente ia, as pessoas perguntavam: e aí, quando vai ter um bebê? Casal sem filhos, né? Assim mesmo. Sempre as pessoas ficam perguntando: e aí, o bebê vem quando? E a gente sempre: calma, um pouco mais, um pouco mais. Aquele sorriso amarelo. Então, meu marido sempre falava assim: vamos ter o bebê, vamos ter o bebê. Mas ano passado, quando eu falei: amor, eu acho que esse é o momento, essa é a nossa hora, ele ficou assim: meu Deus, é agora mesmo? Ele ficou muito nervoso. Ele não conseguiu lidar muito bem com isso. E aí eu fiquei um pouco triste, né? Porque a vida toda sonhando em ter um bebê, ter uma família. E aí quando a gente tá pronto realmente pra ter aquela criança, aí o marido fica triste, fica meio assim: não sei se eu quero agora, nervoso. Na verdade, ele ficou bem nervoso, não sabia direito como agir. Aí eu fiquei: meu Deus, e agora? Esperei tanto por esse momento e meu marido tá inseguro. Aí eu comecei a parar de pressionar ele, né? Pedi a Deus que se fosse da vontade dele, tudo daria certo. Sempre eu faço isso, de colocar nas mãos de Deus. Se for pra ser, vai tudo se encaminhar no momento certo, na hora certa. Se não for pra ser, tudo bem. A gente às vezes tem que aprender a aceitar também o não de Deus, né? A aceitar assim: não é o momento ainda, mais um pouco mais, espere um pouco mais. Porque o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. E aí o meu marido chegou pra mim um dia e falou: vamos fazer o neném, vamos ter nosso filho, vamos constituir nossa família. Eu parei de tomar o anticoncepcional, mais ou menos com 40 dias depois a gente descobriu que eu tava grávida. E no primeiro momento nós não queríamos contar pra ninguém. Nós resolvemos manter entre nós dois, porque a gente não sabia como aquela gravidez ia se comportar, se ia dar tudo certo. Então a gente resolveu manter aquela gravidez ali entre nós dois mesmo, sem contar pra mãe, pra ninguém, só nós dois. Uma semana depois que a gente decidiu isso, várias pessoas, vários colegas falaram que tinham sonhado comigo grávida, sonhado que a gente tinha um bebê, que a gente tinha uma criança. Então assim, não adianta esconder as coisas não, porque foi tudo ali revelado pra eles em sonho. E aí chegou um momento que a gente teve que contar. Assim, a gente não queria contar devido à gravidez, estava ali com 4 semanas quando eu descobri, mais ou menos. 4 semanas é muito pouco ali, é um mesinho, né? E aí a gente fez um momento especial pra contar pra eles e contou pra todo mundo ficou muito feliz. Nós estávamos assim, radiantes. Eu vou até deixar uma foto que eu tenho, que a gente fez. Nossa, a gente estava muito, muito feliz. Vou deixar aí passando pra vocês verem a nossa felicidade, a nossa empolgação. Ok, eu estava grávida, todo mundo já estava sabendo. E aí eu fui procurar fazer o pré-natal. Com 6 semanas e 6 dias, tive um sangramento. E aí eu fui pra emergência. Foi um momento assim bem triste, bem drástico. Porque nosso sonho, a gente tudo empolgado, já comprando coisa. E aí tive o sangramento. Meu marido ficou super nervoso. Assim, gente, desde o começo da minha gravidez, eu decidi confiar no Senhor. Eu decidi lançar minhas preocupações nele. Eu ficava preocupada? Lógico, porque nós somos humanos. Eu ficava um pouco ansiosa às vezes? Sim, mas aí no segundo momento eu já pensava: meu Deus, eu vou confiar em ti, eu vou confiar em Deus. Porque se for pra ser, tudo vai dar certo. Tudo vai, sabe, se encaminhar pra dar certo. E aí nós fomos pra emergência. Chegando lá, o obstetra, ele fez aquela ultrassonografia transvaginal e viu que ainda tinha batimento cardíaco no feto, né, no neném.
Então, graças a Deus, eu fiquei muito feliz, né? Ouvindo o coraçãozinho do neném. Pela primeira vez, porque eu ainda não tinha feito nenhuma ultrassom, né? Ainda iam passar pra mim ultrassonografia e tal. A médica já tinha feito o encaminhamento para eu fazer a ultrassonografia, porém, eu ainda não tinha ido ao médico fazer, né? Porque o neném era muito novinho e tal. E aí lá eu fiz a transvaginal e o médico ouviu os batimentos cardíacos. Eu fiquei mais tranquila, né? Respirei fundo. Aí eu comecei a tomar progesterona, porque aquele sangramento era devido à deficiência de progesterona. Aí o médico também falou para eu não fazer nenhum tipo de esforço físico, não varrer casa, nem nada. Quando eu tive o sangramento, eu tinha dado uma varridinha, gente, assim, no quarto, bem tranquilo, sabe? E aí eu comentei com o médico, né? Eu varri. Aí ele falou, não, você não vai varrer. A casa vai ficar cheia de bicho, mas você não vai varrer nada. Você não vai fazer nenhum tipo de esforço físico. Nem trabalhar eu ia. Porque como eu sou profissional de educação física, o meu trabalho ele é muito, né, movimentando ali e tal. Então nem trabalhar eu ia. E eu ficava ali em casa, aproveitava às vezes pra rever alguns conteúdos, dar uma estudada. E era isso. E foi bom porque bateu com as minhas aulas remotas, né? Então eu já trabalhava de casa, já trabalhava através de vídeos, mandando vídeos, né, para meus alunos e tal. Então, meio que deu tudo certo, né? Só que alguns vídeos às vezes eu tinha que pular, fazer algum esforço, mas a gente dava um jeitinho ali. Eu me esforçava o mínimo possível, né? Porque eu queria muito aquela gestação, então eu seguia à risca tudo que o médico falou. Ele falou para mim não fazer nenhum tipo de esforço, então eu não fazia nada, seguia à risca as recomendações do médico. Passou mais um pouco e aí eu fui fazer uma ultrassonografia. Eu tava com 15 semanas quando eu fui fazer essa ultrassonografia. Normal mesmo, aquela que vai aqui por fora, não mais a transvaginal. A transvaginal é só no começo. Aí quando o bebê começa a crescer, já dá pra ver, né? A gente já consegue ver pela ultrassonografia aquela da barriguinha mesmo, normal. E aí eu fiz essa ultrassonografia, tava tudo bem, tudo tranquilo e tal, muito feliz. Quando foi no finalzinho da ultrassonografia, eu pedi ao médico pra ele dar uma olhada se tinha algum coágulo, alguma coisa ali pra atrapalhar, né, o desenvolvimento do neném. Aí o médico passou assim na placenta, né, aquele aparelhinho, assim, fez aquele movimento circular na placenta. E aí ele parou em um lugar. Assim, aí ele ia e voltava. E eu olhando pro meu marido, nervosa já. E aí meu marido estava filmando, ele falou pro meu marido, pare de filmar. Aí meu marido parou de filmar, já ficou nervoso, né? Tava também minha irmã na sala, né? E a gente tava muito feliz, todo mundo queria ver o neném, todo mundo queria, sabe, participar daquele momento. E aí ele falou bem assim, você tem um mioma na parede do útero. E aí eu e meu marido ficamos, mas o que é um mioma? Mas como assim? Gostaria que você explicasse um pouco mais sobre o mioma, sobre o que é. E aí ele falou assim, eu tô aqui pra fazer somente a ultrassonografia. Você vai levar até um obstetra que ele vai poder te explicar melhor. Mas eu e meu marido ficamos em choque, já queríamos saber um pouco mais. Até então, eu nem sabia direito o que era mioma. Já tinha ouvido falar, mas não conhecia. E também a gente pensava que eu era saudável, porque eu já tinha feito outros exames e não deu nada. Não apareceu esse mioma. Ele foi realmente aparecer somente na gestação. Descobri que eu tinha mioma durante a gestação. Até então, eu era sempre saudável, sempre pratiquei muita atividade física, sempre comi saudável. Às vezes a gente dava uma escapadinha, mas assim, na maioria das vezes eu comia muito saudável, então foi um choque pra gente descobrir que eu tinha mioma. E aí o médico nos levou até a porta, não deixou a gente fazer nenhuma pergunta a mais. E aí eu olhei ali no laudo, tinha escrito que estava na parede do útero e que tinha cerca de 5 centímetros. E aí eu fiquei nervosa, fiquei preocupada, porque a neném tava bem, tava tudo ok, mas tinha um mioma ali na parede do útero, junto com a neném. E aí a gente ficou em choque, né? Mas como eu falei pra vocês, eu sempre confiei em Deus, naquele que fez a promessa, né? Pra gente. Ok, nós levamos a um médico aqui em Humaitá. Moramos no interior. E aí aqui mesmo nós levamos a um médico, um clínico geral. Chegando lá no médico, ele falou que era uma coisa séria, assim, que a gente tinha que procurar um atendimento mais especializado. Ele era clínico geral, né? Então, eu e meu marido, assim, abalados, fomos para Porto Velho, que é a capital de Rondônia, né? Onde lá tem mais especialidades de médico. A gente podia conversar com o obstetra e nós fomos. Não que aqui em Humaitá não tenha médico. Aqui tem vários médicos obstetras, médicos maravilhosos. Mas nós escolhemos fazer nosso pré-natal em Porto Velho. E aí nós fomos para Porto Velho. Lá nós conversamos com uma obstetra maravilhosa, que ela falou, não, gente, várias mulheres hoje em dia têm mioma. O mioma não vai atrapalhar em nada o desenvolvimento do bebê.
Porque aqui, né, em Humaitá a gente tinha ouvido algumas pessoas falando que o mioma come o bebê, que o mioma atrapalha o desenvolvimento, o crescimento do bebê, mas, gente, tudo isso é mito. A médica tirou todas as nossas dúvidas, nós perguntamos muita coisa dela sobre o mioma, e aí nós ficamos bem mais tranquilos, porque ela falou assim, que nós poderíamos sim ter nossa neném, que não acontece isso de comer bebê, nada. O mioma só ia ficar ali, que a nossa bebê iria se desenvolver muito bem, que o mioma não ia atrapalhar em nada a gravidez, e que muitas mulheres que ela atende tinham mioma, e às vezes mais de um, né? O meu mioma é de 5 centímetros, porque ele ainda tá aqui, gente. Então, assim, nós ficamos mais tranquilos, né? Sabendo que várias pessoas têm mioma, tem gravidez com miomas e isso não atrapalha em nada o desenvolvimento do bebê. O meu maior medo era isso, que atrapalhasse o desenvolvimento da neném. Mas aí eu fiquei mais tranquila. Só que nesse primeiro momento ela não podia falar pra gente se a gente teria parto normal ou não. E eu sempre sonhei em ter parto normal. Pra mim tava ok. Se a neném estaria bem, eu poderia ter um parto normal ou um parto cesáreo. Não ia ter problema nenhum pra mim. Agora a neném estando bem, né? A saúde dela estando ok. E aí foi continuando a gravidez. Quando eu cheguei com 6 meses, eu fui liberada, né, para fazer minhas atividades físicas, voltar tudo ao normal, mas assim, com cautela, né, também eu não voltei 100% do que eu fazia. Eu procurei uma hidroginástica e comecei a fazer atividades na água, né, só para não ficar 100% parada. E foi maravilhoso. Se você é gestante, procure aí ir na piscina. Gente, isso é muito relaxante, parece que aquele peso da barriga ele dá uma aliviada ali, é maravilhoso. Tá numa piscina, tá numa água. E aí eu fazia hidroginástica. No trabalho também eu segurava um pouco mais. Eu não era tão intensa como eu era antigamente, né? Por conta da gravidez. Sempre que eu podia sentar, eu sentava. Sabe? Dei uma desacelerada um pouco. Quem me conhece sabe que eu sou bem acelerada. E aí resolvi dar uma desacelerada. Falei, não, esse é o momento da neném. Então eu tenho que ficar bem para que ela possa se desenvolver, para que dê tudo certo. E aí foram seguindo, a gente fez chá de bebê, deu tudo certo. E com 39 semanas e 4 dias, foi no dia da nossa consulta, inclusive, saiu aquele tampão mucoso, né? E aí eu falei pra médica de manhã, pra obstetra. Doutora, eu acredito que o neném vai nascer hoje, porque saiu o tampão mucoso, a gente tá muito feliz, saiu ontem à noite e tal. Aí ela falou assim, não, acho que ele não vai nascer, porque às vezes sai o tampão mucoso, mas demora dias, demora semanas para que nasça, né? Aí eu, poxa, fiquei até... Aí eu, tá bom, fiquei até assim pensativa, poxa, eu tava tão na expectativa, na esperança que nascesse hoje, né? Ela falou, não, porque ainda não tá encaixado, eu acredito que demore mais alguns dias. Aí eu falei, tá bom. Daí a gente foi pra casa. E aí eu fiquei na bola de pilates ali, né, fazendo exercícios. E continuei a vida normal. Quando deu lá pras 8 horas da noite, mais ou menos, eu tive algumas contrações bem fraquinhas, tipo cólicas mesmo. E aí eu não queria ir pro médico. Eu queria ir pro médico só quando eu estivesse já quase perto de nascer, sabe? De parir. Aí minha mãe falou, negativo, você vai no médico. Aí eu fui no médico. E minha mãe, eu tava na casa da minha mãe em Porto Velho, né? Que a gente mora aqui em Humaitá. Sempre que a gente vai pra Porto Velho, fica na casa da minha mãe. E aí minha mãe falou, não, você vai no médico. Eu fui no médico, eu estava com 4 centímetros de dilatação já. E aí o médico falou pra eu voltar pra casa e mais ou menos meia-noite retornar. Meia-noite eu retornei pro hospital. Ainda estava com 4,5 centímetros de dilatação somente. Com esses 4,5 centímetros a gente já ficou internado. Eu e meu marido já ficamos lá. Quando foi de manhã, a neném nasceu. A neném nasceu super saudável. Ela nasceu com 3,3 kg. E a gente, assim, super feliz. Foi um momento mágico, o parto foi normal, como eu sempre sonhei. Então, assim, Deus preparou tudo, sabe, pra gente. Eu sou muito grata, muito feliz. Eu fui bem atendida pelas médicas, pelas enfermeiras. Não teve nenhum tipo de violência obstétrica. Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo. Porque eu acredito, assim, muito em Deus. Eu acredito que Ele preparou tudo pra gente. E aí a neném nasceu com muita saúde. Nós ficamos muito felizes. Então, assim, o que eu tenho pra falar pra você, né, que tá grávida, que tem miomas. No começo eu até pensei em fazer parto cesáreo e já tirar o mioma. Porém, a médica falou que o útero ele fica muito vascularizado, que não compensa a gente correr esse risco. Então, se ela me deu esse conselho e eu já queria muito o parto normal, eu decidi pelo parto normal. E nós não tiramos o mioma. E agora eu estou fazendo acompanhamento para saber o tamanho do mioma, se ele cresceu, como é que tá.
Se vocês quiserem que eu continue contando um pouquinho mais sobre esse problema, né, que é o mioma, e como ele está hoje, comenta aqui embaixo, tá? Que eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Eu acho muito importante para informar mesmo, para tranquilizar vocês, né, esse tipo de vídeo, porque aconteceu comigo. Eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito preocupada. E eu gostaria, sim, que alguém tivesse, né, ali para me acalmar, para me tranquilizar. Eu pesquisei vários vídeos no YouTube para olhar, né, pra gente saber se outras pessoas tiveram gravidez com mioma, como é que foi. E eu quero passar essa tranquilidade pra vocês, assim. Gente, é isso. Eu não podia gravar nenhum tipo de vídeo dançando, né? Porque eu tive aquele sangramento no comecinho da gravidez. Então eu resolvi realmente parar com o canal, dar um tempo, dar um time, sabe? Me focar realmente na neném, na gestação, naquele momento que eu estava passando. E foi mágico pra mim, foi maravilhoso. Tanto que eu quero até ter outro, porque é uma experiência maravilhosa, assim. É uma experiência que eu acho que todo mundo deveria ter na vida. Então, se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, curte, comenta. Se você chegou até aqui, um beijo especial pra você e até o próximo vídeo. Se vocês querem ver a neném, gente, comentem muito aí embaixo que eu vou mostrar ela pra vocês. Agora ela tá com 6 meses, vocês acreditam? Passa muito rápido. Quando as mães falavam isso, que passa muito rápido, eu não acreditava, mas agora eu acredito. Ela está com 6 meses, a menina já tá engatinhando, já tá comendo. Ah, gente, não esqueçam de me seguir lá no Instagram, @dançavivagospel. E em breve a gente volta a postar nossos vídeos dançando.